Nós vamos abrir nossas Bíblias. 1 João, capítulo 2. Versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versos de número 15 a 17. Meus irmãos, se você ainda não ouviu ou não participou das mensagens dos primeiros textos do capítulo 1 até aqui, eu sugiro que você acompanhe ou veja essas mensagens no YouTube, no canal da igreja, para que você possa fazer e ter uma sequência daquilo que nós estamos falando. Só assim pegando por blocos e a título de lembrança, para que você se localize naquilo que João está falando. João começa no capítulo 1 falar que ele esteve com Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, e nós sabemos que João reclinou a sua cabeça sobre o peito do Senhor, e ele fala isso porque ele queria mostrar que Jesus veio em carne, como homem, 100% homem. João disse que ouviu a mensagem, que a mensagem que ele ouviu de Jesus, em síntese, foi: Deus é luz e nele não há trevas. Depois ele faz aquelas 3 colocações, aqueles 3 erros que os gnósticos estavam levando para dentro da igreja. O primeiro erro é de que eu posso ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Ele diz que isso não é verdade, isso é mentira. Segundo erro, que eu não sou pecador. Ele diz também que isso não é verdade, nós temos natureza pecaminosa. E o terceiro erro é que eu não peco. E aí ele diz isso também é mentira, porque nós pecamos, e se dizemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Todo ser humano é pecador. O único que nasceu neste mundo sem pecado foi Jesus Cristo. Ninguém mais nasceu sem pecado neste mundo, porque herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Nós geramos seres humanos pecaminosos. Na concepção vai nascer um pecador, não adianta. Pode ser a criança que recém-nascida, ela não cometeu pecado ainda, porque ela é recém-nascida, mas ela é um pecador. Ela é de natureza pecaminosa. E aí João começa a falar das 3 provas que nós devemos ter como a prova como cristãos. A primeira prova que ele coloca é a prova moral. Você é cristão se você obedece à palavra de Deus. Essa é a prova moral. Depois ele vem falar da segunda prova, a prova social. Se você ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, mente. Ele não ama a Deus. Aí João, em vez de passar para a terceira prova, que é a prova doutrinária, que ele vai falar, ele para nessa sequência e vem falar 2 questões relacionadas com a igreja. A primeira que ele coloca é que a igreja, ela passa, você como cristão, passa por 3 fases de crescimento. Você é criança em Cristo, ele chama de filhinhos, que é aquela pessoa que converte, que começa a caminhada, que descobre que Jesus pode perdoar os seus pecados, ele recebe o perdão, passa a conhecer a Deus como Pai e se encanta com isso. A segunda fase é aquela fase de jovem, em que você começa a sua vida, já no segundo nível, você já começa a lutar contra as investidas do maligno, e você vence o maligno pela sua fé. E a terceira que ele vai falar como pais, são aqueles que cresceram e amadureceram, e agora eles entendem Deus não somente como Pai, mas eles entendem Deus como Criador, aquele Senhor de todas as coisas. Agora, no versículo 15,
João começa uma segunda argumentação. E nós vamos ler o texto. Então, se você tem a Bíblia na mão, fique com ela aberta. Se você não tem, se aproxime de alguém que tenha e preste atenção, porque o versículo 15 começa assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, João agora, ele está dando uma palavra a essa igreja que ele diz que criança, jovem, madura, ele está dizendo e está mostrando a atitude da igreja para com o mundo. Ele está dizendo, olha, vocês são cristãos, vocês nasceram de novo e vocês têm um relacionamento com o mundo. Esse texto, em apenas 3 versículos, ele cita o mundo 6 vezes. E vai citar no decorrer da carta mais vezes, e nós vamos primeiramente entender o que é o mundo. É a primeira de muitas citações que o apóstolo vai fazer nessa carta, e como ele faz também no seu evangelho. E nós vamos ver 3 sentidos, 3 questões relacionadas com o mundo, antes de nós vermos outras coisas nesse pequeno texto. O primeiro delas é a relação do mundo e Satanás. Eu vou citar alguns textos aqui, e depois, se você quiser, você volte lá no YouTube, pegue lá, porque são muitos textos, nós não vamos abri-los todos, mas depois você procure. Primeiro, que o mundo está sob o domínio de Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Isso você encontra lá em João capítulo 12, versículo 31, João 14, 30, João 16, 11, no Evangelho, quando ele diz que o Satanás é o príncipe deste mundo. Ele próprio, João, vai dizer que o mundo jaz no maligno. Aí na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz que o mundo está no maligno ou sob o poder do maligno. E quando ele está tratando aqui de mundo, meus irmãos, ele não está tratando assim da parte física do planeta Terra. Ele está tratando de todo o sistema que envolve o mundo. Ele está tratando de tudo aquilo que nós encontramos no mundo, como cultura, como tantas coisas mais que nós encontramos, como moda, governo, e todo esse sistema no mundo, diz a palavra do Senhor que o maligno tem poder sobre tudo isso. Ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Preste atenção. Ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Ele vai dizer isso lá no capítulo 4 dessa mesma carta, o versículo 3. Ele diz que o mundo não nos conhece. Interessante que ele diz isso lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, quando ele diz que este mundo não conhece a igreja, não conhece os cristãos. E ele vai continuar dizendo que esse mundo que não conhece também é o mundo que odeia. E aí, meus irmãos, João está mostrando que o inimigo domina sobre o mundo. A segunda questão relacionada com o mundo que nós precisamos de entender é a relação do mundo e Deus. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Qual é essa relação? Apesar do mundo ser governado por Satanás, nós sabemos disso, a Bíblia diz isso, o mundo, ele é objeto do amor de Deus. Deus ama.
E ele é objeto de salvação, ou seja, Deus salva dentro do mundo. Por isso nós vemos João capítulo 3, versículo 16, que todo mundo conhece, todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce tenha vida eterna. Ou seja, Deus ama pessoas no mundo. E aí, esse relacionamento de Deus com o mundo, ao ponto de Deus enviar o Filho para que nós vivêssemos por meio dele. 1 João, capítulo 4, versículo 9. João vai dizer isso. Deus enviou o Filho ao mundo para que nós vivêssemos por meio dele. Ele enviou para ser Salvador, 1 João 4,14. E agora nós vamos por terceira questão com o mundo. O mundo e o cristão. Então, primeira coisa, o mundo, Satanás domina sobre ele. Ele é o príncipe deste mundo. Deus ama, demonstra amor e envia o seu Filho para salvar aqueles que estão no mundo. E terceiro, a questão do cristão. O cristão sabe que foi escolhido do mundo. Nós lemos isso aí em João capítulo 17, versículo 15, João 17, versículo 6, aonde Jesus diz ao Pai, eu os escolhi do mundo. Então, o cristão, ele foi escolhido de maneira que não pertence ao mundo. Jesus disse, eu os escolhi do mundo, eu os tirei do mundo e eles não pertencem mais ao mundo. É necessário que você tenha essa visão bem clara na sua mente. Você vive no mundo. Jesus pede ao Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os guarde do mal. Jesus vai dizer, João diz lá no capítulo 16 de João, ele diz que ele veio do Pai e voltava do Pai. Jesus entrou no mundo e saiu do mundo. Nós vimos isso também no capítulo 17, na sua oração. Então, o que nós precisamos de entender é que o cristão vive de modo antagônico do mundo. Por isso, o mundo odeia o cristão. O mundo odeia. Nós encontramos isso em 1 João capítulo 3, versículo 13, João capítulo 15, versículo 18, versículo 19, João 17, versículo 14. O que a Bíblia diz é que o mundo odeia o cristão verdadeiro que serve o Senhor e que vive conforme a palavra de Deus. O mundo odeia. Por quê? Porque eles não são do mundo. Eles não são, e Jesus diz, eles não são, como eu também não sou. Então a característica do mundo é o ódio. Essa é a característica do mundo. E a característica do cristão é o amor. O cristão não pode odiar o mundo. O mundo odeia o cristão, mas o cristão tem que amar. Não o mundo, mas o cristão tem que amar as pessoas que odeiam ele. Nós devemos amar. A Bíblia diz que nós temos que amar aqueles que nos odeiam. O cristão vive no mundo e foi enviado ao mundo. Interessante isso. Jesus disse que ele enviou o cristão ao mundo. Ele vive no mundo e foi enviado para o mundo para que fosse evangelizado. O cristão não pode odiar, o cristão vive neste mundo, o cristão vive nele sem ser dele. É outra questão que você tem que colocar bem isso no seu coração e na sua mente. Você vive no mundo sem ser do mundo, porque você já foi comprado e resgatado pelo sangue do Cordeiro. E essa é a vitória que vence o mundo. Ele vai dizer isso em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, quando ele diz que a vitória que vence o mundo
é a nossa fé. Meus irmãos, agora esse texto nos mostra também uma outra questão. Versículo 15 e 16, olha aí na sua Bíblia, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos de ver aqui, é que o verbo que está aqui é no imperativo. Ele está dizendo de forma clara: não ameis o mundo. É imperativo. É determinante. Você não pode amar o mundo. Não coloque o seu coração no mundo, porque o mundo é ímpio. Não coloque o seu amor no mundo, porque você não pode amar o mundo. Não é uma emoção descontrolada, mas é uma decidida devoção que você tem da vontade. Você tem que controlar a sua vontade, você tem que controlar os seus desejos. Você não pode ter uma emoção descontrolada pelo mundo, você tem que controlar as suas emoções. O amor pelo Pai e o amor pelo mundo são, meus irmãos, mutuamente exclusivos. Ele se exclui. Ou você ama o mundo, ou você ama o Pai. Não tem como você amar o mundo e amar o Pai. Não tem como. O texto é muito claro: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, não tem meio termo. Se você ama o mundo, nessa estrutura que o mundo tem, e tudo aquilo que o mundo oferece, o amor de Deus não está em você. É o que o texto bíblico está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É o texto bíblico, e João fala isso de forma muito clara. O amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente excludentes. Eles se excluem. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Toda amizade que você tem com relação ao mundo, a aproximação com o mundo, é inimiga de Deus, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago diz que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Tudo que há no mundo procede do mundo. É o que está escrito no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E quando você vai olhar essa palavra, concupiscência, é nada mais, nada menos, cobiça de bens materiais. Põe isso na sua cabeça. A cobiça de bens materiais são a concupiscência da carne. Além da cobiça, também essa expressão significa o desejo pelos prazeres sensuais ou sexuais. São do mundo. E você repara que o mundo, ele incentiva e divulga e põe tudo que você pode imaginar de força para poder colocar na cabeça do cristão a questão sexual como se isso não fosse um problema. Isso procede do mundo. Então a concupiscência da carne, dos olhos, e se você lembrar sobre essa questão da concupiscência dos olhos, é bom que a gente se lembre de alguns exemplos bíblicos. Primeiro, Adão e Eva. Diz que o texto bíblico diz que Eva olhou para o fruto e o fruto era desejável aos olhos. Um outro exemplo é quando nós encontramos no início do livro de Juízes,
de Josué, quando Josué vai invadir a terra, vai haver a derrubada das muralhas de Jericó. Acã se encanta por umas capas e leva aquilo, e aquilo trouxe problema para Israel, concupiscência dos olhos. E um outro muito famoso que a gente conhece, Davi, no seu palácio, olhou e viu quem? Batseba. E qual o fim de tudo isso? Adultério e morte do marido de Batseba. Um problema sério. Então, o que João está dizendo? Que essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, meus irmãos, não precisa nem dizer, porque Deus resiste ao soberbo. E nós vamos encontrar dezenas de exemplos na Bíblia de reis que se ensoberbeceram, como Nabucodonosor e outros mais que se ensoberbeceram e foram destruídos por Deus. Nós sabemos disso. E o texto é muito claro que diz que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então há uma incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. Não é compatível você dizer que ama a Deus e ama as coisas do mundo. Não é compatível. E John joga pesado, porque agora ele vai estender um pouco mais, quando ele vai falar sobre a transitoriedade do mundo em contraste com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. O versículo 17, olha aí o que está escrito no 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, o mundo está se desintegrando. O mundo está se desintegrando em todos os sentidos. Se você parar para prestar bem atenção no mundo, o mundo está de uma maneira tal que as coisas não funcionam. O mundo, ele criou um sistema que envolve moral, que envolve caráter, que envolve tanta coisa, que não tem como. O mundo, ele vai de mal a pior. Eu estava vendo uma matéria sobre um negócio muito, muito simples. O café vai subir de preço. Aí, eu fiquei curioso, por que o café vai subir de preço? Aí, fui ler a matéria. O café vai subir de preço. Aí o cara começa a argumentar. O café vai subir de preço porque não tem container. Falei, mas o que tem container a ver com café? Aí o cara começa a falar que os caminhoneiros dos Estados Unidos não estão transportando os containers. E os containers não tem como chegar no Brasil para colocar o café no container, para levar o café não sei para onde, não sei o quê. E o cara foi criando uma rede de coisas que vieram acontecendo, que quando eu cheguei no meio do texto, eu falei, esse mundo está trabalhado. Eu já estava estudando esse texto, eu falei, de fato, essa matéria serve para me mostrar que esse mundo está perdido. Aí ele termina assim a matéria. Talvez os brasileiros terão que fazer como há muitos anos atrás, colocar o café nos porões dos navios, para que o café vá não sei para onde, e aí ele continua falando do café, e eu fiquei pensando, como que o mundo criou uma estrutura tal, que qualquer coisa que acontece gera um problema. E a prova disso, meus irmãos, está aí nessa pandemia que nós estamos vivendo nela ainda, que ela não acabou, né? Eu vejo que não tem ninguém mais de máscara. Deixa eu ver se tem alguém com máscara. Para nós achamos que ela acabou, na verdade ela não acabou. Já estão querendo dar a terceira dose na Europa, porque
parece que já está, algumas coisas estão acontecendo por lá, mas eu acho que isso não, nós já perdemos o medo disso. Mas essa pandemia nos serviu para nos mostrar o quanto o mundo está descontrolado. Tudo, falta tudo. Por quê? Porque parou o sistema. O sistema simplesmente parou. E nós precisamos de tomar cuidado. Então, a transitoriedade do mundo. O texto diz que o mundo e as suas concupiscências, isso passa. Isso vai passar. Mas, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Se você quer ter uma vida eterna, você tem que estar dentro da vontade de Deus. Meus irmãos, esse texto serve para nos mostrar algumas coisas muito importantes. Primeiro, a santidade de Deus. A santidade de Deus que nos mostra que Deus não se envolve com as coisas desse mundo, e Deus, ele providencia em cima do mundo, a providência dele, o governo dele, mas o amor de Deus não está nesse sistema do mundo. A vida de Jesus no mundo, a vinda dele no mundo, sem se contaminar com o mundo. Jesus viveu no mundo e não se contaminou com ele. Nos mostra que nós também podemos viver neste mundo sem nos contaminar com ele, porque o exemplo e demonstração de santidade no mundo, Jesus deu. De forma alguma eu estou dizendo que nós vamos ser santos como o Senhor foi, mas nós podemos buscar e almejar a santidade dele. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, imite a Cristo como eu imito a Cristo. E nós devemos fazer isso, porque nós devemos emanar o bom perfume de Cristo nesse mundo. Jesus pagou o preço para nos tirar do mundo. Por isso, na oração que ele faz ao Pai, ele diz, eu peguei, ou eu tenho aqueles que o Senhor me deu, eles estão no mundo, eles permanecem no mundo, mas eu quero que o Senhor os tire do mal, eles não são mais do mundo. E, meus irmãos, nós sabemos que a redenção de Cristo vai atingir todo o mundo e toda a criação. No dia que o Senhor voltar, tudo isso vai ser desfeito e tudo será refeito e nós teremos um novo céu e uma nova terra. E aqui nós precisamos de dividir, como sempre fazemos, os dois grupos que existem no mundo. Primeiro, um grupo de pessoas que na verdade não tem Cristo como Senhor da sua vida e que vivem neste mundo, amam o mundo, desejam as coisas do mundo e acham que vão ser felizes, que vão ter paz, que vão viver realmente assim sempre, e vão experimentando e gozando das coisas do mundo. E aí tem aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor e esses estão livres do mundo. São perseguidos no mundo, são odiados no mundo, mas são salvos por Jesus e esses verdadeiramente têm paz. Quando você vai ler lá o final do capítulo 16 de João, no Evangelho, João vai dizer, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflição. Essa é a verdade, meus irmãos. A nossa vida no mundo é aflição. Mas uma coisa é certa, nós podemos ter paz, porque é a paz que Cristo nos dá. Então, nós, aqueles que estão em Cristo, esses estão livres do mundo. Vivem no mundo, mas amam a Deus. Não amam o mundo. Não amam o mundo. E aí você precisa de entender o seguinte, a realidade moderna hoje é de uma igreja que se encanta com o mundo. A igreja que deveria entender a sua posição no mundo, mas ela se encanta com o mundo, deseja as coisas do mundo. Muitos chegam a dizer
que você é abençoado por Deus quando você alcança as coisas do mundo. Chegam a dizer, Deus me ama porque Ele me dá as coisas do mundo. Meus irmãos, isso não existe. Não existe. Deus pode te abençoar sim, te dando sustento, te dando trabalho, te dando condições de vida, mas saiba de uma coisa, Deus não tem amor por esse sistema do mundo. Esse sistema odeia Deus, e nós precisamos de tomar cuidado com isso. E dentro dessa igreja moderna, nós vemos que pessoas que querem servir a dois senhores, e a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Pessoas que relativizam o pecado. Isso aqui, não, não é bem assim não. Meus irmãos, Bíblia é Bíblia. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que não pode, não pode. Ou ela é a palavra de Deus, ou ela não é a palavra de Deus. Bíblia é Bíblia. Se a Bíblia diz que o mundo te odeia, o mundo te odeia. Se a Bíblia diz que o amor de Deus não está envolvido com o mundo, a Bíblia diz, está dito. Não existe meio termo. Não existe esse negócio, não, mas é a minha maneira de interpretar. Não existe isso. Então nós precisamos de tomar cuidado e nós precisamos de analisar a nossa vida, a nossa relação com o mundo. Nós precisamos de olhar isso. Qual é a minha relação com essas coisas do mundo? Qual é o nível de prazer que você busca no mundo? Ou o seu prazer está em Deus e nas coisas de Deus em Cristo, ou a sua felicidade está em Cristo, ou a sua paz está em Cristo. Você não vai encontrar nada disso no mundo. O mundo não tem nada para nos dar. O mundo está reservado para o dia da ira do Senhor. E muitas das coisas que nós construímos nesse mundo, infelizmente, está reservado para ser incinerado, ser queimado quando o Senhor Jesus voltar, segundo a palavra do apóstolo Pedro. Qual a importância que você dá aos mandamentos de Deus? E nós precisamos, meus irmãos, de pensar nisso. Nós precisamos de pensar porque a ordem é, não ame o mundo. Não ame as coisas do mundo. Não se encante com o mundo, porque o mundo passa. O mundo passa. E o mundo está caminhando cada vez mais para a destruição. E isso será no dia que o Senhor Jesus voltar. E aí, nesse dia, nós vamos saber realmente quem é quem. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E que você possa refletir muito sobre isso. Porque o mundo, com o maligno, juntamente com a nossa própria carne, tenta por todos os meios nos afastar de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quero chamar os presbíteros aqui à frente para que nós possamos